O rio, para mim, sempre foi um evento de diversão nos finais de semana. Então, o rio pra gente era muita liberdade. Era liberdade. O rio para nós era uma... Tá no rio, tá livre. A minha relação com o rio é muito intensa, porque foi lá que eu aprendi a nadar. Bem antigamente, 50 e poucos atrás, né, a gente tinha o rio, era muito melhor do que ir no shopping, no caso, né? O rio da infância não era uma coisa boa para mim, porque era proibido. E minha relação com o rio ela é uma relação de amor, uma relação de proximidade. A minha relação com o rio Manuel Alves vem desde a infância, né? Essa relação, desde a infância, que o ponto nosso de lazer era o rio. Vamos pro rio. Qualquer coisinha, vamos pro rio. Qualquer fugidinha, qualquer calor, vamos pro rio. Então o rio era presente na vida da gente até hoje, né? O rio é presente. As brincadeiras de um empurrar o outro para ver se tu era homem mesmo, era macho mesmo e saía de um lugar mais perigoso, né? Coisa que eu não gostava muito. E daí as competiçãozinhas, quem consegue atravessar o poço sem respirar, de costa, de frente, quem pula da árvore mais alta, quem corre tantos metros e se joga. Então tinha as brincadeiras bem doidas, mas só que era o que tinha pra época, no caso, né? Aos domingos, quando a gente conseguia fugir um pouquinho da mãe, com as amigas, a gente ia nesse valo tomar banho, mas chegava em casa tinha surra. A história da surra acho que é de todo mundo, né? Não era permitido. E a lembrança boa do rio que eu tenho, que também, porque assim a gente não podia atravessá-lo lá na minha casa, mas nós íamos para o rio lavar roupa. Então aquela coisa boa de chegar lá com aquele cesto de roupa e nós jogar aquela roupa no rio, naquela água limpinha, corrente, como está aqui. Então aquilo marcou. Aí a gente usava aquele lavador, mas mesmo assim lavava a roupa, mas não podia tomar banho. Então nós não tínhamos esse direito enquanto criança, né? Então era uma ideia assim de hierarquia, o rio também. Porque a gente tinha os irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos eles sabiam nadar, eles tinham os amigos que vinham nadar com eles e aí eles ficavam assim discursando, né? Porque o rio hoje está cheio, eu vou dar um pinche muito grande. E eles iam nas árvores, né? E se soltavam lá. E a gente ficava assim num espaço mais ou menos de uns 50 metros, porque o rio dos grandes era aquele rio cheio, né? O poço mais parado e o nosso espaço quando a gente era pequenininha era o rio baixinho. Então a gente ficava ali com água no meio das canelas, tomando banho ali, tinha uma certa correnteza, mas aí não oferecia perigo. Então a gente só ficava apreciando, né, os saltos que eles davam, assim. Ali também era um lugar de banho também. Ali, corda, oásis. Mas o lugar que eu mais vim tomar banho, eu acho que foi aqui. Eu acho que foi nessa região. Porque antes da ponte ficar construída, antes da ponte ficar pronta, me lembro da gente já vir pra cá, amarrar a bicicleta numa corda e descer a ladeira abaixo, cair na água com bicicleta e tudo. Passava a tarde inteira no rio. E outra memória gostosa que eu tenho, é de que a gente ia em cima da ponte fazer bolhas de sabão para ver elas estourarem na água. Era delicioso. Então tinha um local como esse assim, ó. Então a gente chegava e colocava o lavador, que é uma espécie de tábua, era uma tábua, né? E tinha um local para a gente botar o joelho. E ali a gente lavava a roupa no rio. E nas pedras a gente deixava a roupa quarar. O que era quarar essa roupa? Era passar o sabão caseirinho, né, feito em casa, e deixar pegar um pouquinho de sol.
Nesse tempo que a roupa ficava pegando sol, a gente tomava banho de roupa e tudo, né? E várias mulheres ali da praça do Morro Grande faziam isso. Então era um encontro de lavar roupa, de fofoca e de cantoria. Na precariedade, na falta de tudo, a gente conseguia se inventar, se reinventar, né? Lembrança do rio, enchente, enchente, enchente. Então, não dizer assim, ó, de criança, coisa boa do rio, fui proibida, né? A palavra, o rio para mim era proibido. Depois sim, depois de adulta, daí passou a ser um lugar prazeroso. Entre 98 e 2000, eu acho que teve uma enchente que eu me lembro de acompanhar o rio alargando e devorando as casas, assim. Principalmente essa região em torno da ponte aqui. Então, mais de uma casa ali, eu me lembro do rio engolir, assim, trazer e mandar embora. E hoje lá no Morro Grande que tem a ponte ali que liga a outra margem, né, a margem esquerda lá, era uma ponte baixa, que a gente falava provisória, ponte provisória. Era uma ponte bem rente no rio, então qualquer enchente, aquilo ali carregava tudo. E era o ponto também de namoro. Pessoas, vamos se encontrar na provisória? Era as paquerinhas lá, ponto de namoro. E quando a fofoca era maior, tinha vimos fulano e fulana namorando lá na provisória. E o que o pessoal fazia? Na época sem energia elétrica. O pessoal da margem esquerda vinha muito para a margem direita, que é a praça. Então vinham muito ali nos bares e tal. Aí os caras, o que faziam? Esticavam um lençol branco, tinha essa lenda, né, do fantasma da ponte. Esticavam um lençol branco ali e o pessoal, depois de umas cachaçinhas, né, quando chegava na ponte, viu o fantasma, né, eles se atiravam no rio, eles passavam o rio a nado. Ou quem não sabia nadar ou estava muito medroso, dormia na casa dos amigos. Por causa dessa assombração que aparecia na ponte. Aí, com o tempo, descobriram que alguém botava um lençol branco. A educação através do medo, né? A educação através do medo. Quando a gente era bem mais nova, a gente chegava assim, ó, começar água limpa aqui, a gente via aqui muita piava, aquelas sardinhas de rabo vermelho, porque aqui tem ainda, acredito, né, que aqui ainda tá água pura, mas lá embaixo que a gente ia lá, nossa, a gente via que esse cardume era a coisa mais linda, então até ir pescar, mas eu pescar não, mas assim, as pessoas conseguiam sobreviver daquele rio. Hoje tu não encontra mais nada, né? E aí lá na granja o veneno é bastante, né? Aí volta pro rio, a água envenenada, aí o peixe, cadê? E o triste disso é que a gente sabe, tem consciência e sabe que mais para baixo o povo toma essa água, que é meleiro, né? Mas que daí, ó, se tem veneno, se não tem? O próprio ser humano, no caso, aprendeu a romper e vencer de uma maneira não tão harmoniosa, muitas vezes, né, esses limites, né, com o meio ambiente, com a montanha, com a nascente, com o rio, né? Então, como eu falasse antes, o que a gente podia fazer, a exemplo dos indígenas, no caso, no mundo inteiro, não só os do Brasil, é aquilo que foi se perdendo por causa da querer mais, o ser mais, produzir mais, e daí não foi, entre aspas, avaliado as consequências dessa busca constante de ultrapassar essas barreiras, no caso, né? Então, não faz diferença eu derrubar aqui, ou destruir ali, não dá nada, né? Mas só que, como a gente faz parte de um todo, né? Sendo pedra, sendo a vegetação, sendo água, sendo ser humano que avalia as consequências ou inconsequências, a gente está no mesmo barco, no mesmo pacote, né? É só um papelzinho, né? Joga no rio, vai para o mar. Tá, mas o que é o mar, o que é o rio, né? Juntando aquele meu papelzinho, o meu chiclete ali, a minha latinha de cerveja, com as de vocês todos aqui, de uma comunidade e do mundo inteiro. Mas não dá nada? Claro que dá.
rio é vida, mas também é sinal de morte. Temos que respeitar, porque a água, ela é calma, ela é silenciosa, ela dá uma impressão assim de uma calmaria. Quando você está agitado, você vê o barulho da água, você se acalma. Mas quando a força é muito grande, quando o volume é demais, apavora. E por onde passa, carrega quem estiver sem se preparar, né? Então, o respeito. Ela me ensinou a respeitar. A palavra respeito ao rio é muito importante. O rio esteve aí, esteve modificando a paisagem da cidade, encheu, esvaziou, transbordou, tomou as ruas, derrubou casas, de estreito se alargou. E a relação com o rio é uma relação com a vida. Primeiro, o abastecimento da água para o dia a dia das cidades e comunidades ribeirinhas é totalmente dependente do Rio Manuel Alves. Não existe outro meio de captação de água sem ser do Rio Manuel Alves, né? E segundo, como eu posso dizer assim, ó, foi a formação, a integração das famílias e até das cidades aqui foi por causa do rio. Porque se não tivesse esse rio, a cidade não se formaria, tinha certeza. Com a captação de água, não mudou muito o aspecto do rio. O que mudou foi a plantação dos arroz. Porque eles retiram água lá de cima e depois eles soltam de volta no rio. Junto com a água, vem os herbicidas, os inseticidas e o próprio barro que é formado. Como é que aquelas crianças que têm a mesma idade hoje que eu tinha, por exemplo, né, quando o rio mudou de lugar, por exemplo, o que os adultos fazem hoje para explicar para aquela geração que vem vindo o que elas precisam fazer com o rio, né? Então eu vejo que é importante essa questão toda da educação, né? Se não é a família que vai dizer assim, ó, o rio, o que o rio é, a escola tem que fazer isso, né? Para que, por exemplo, assim, a gente tenha os adultos mais conscientes, né, no futuro, porque tudo aquilo que tu faz com o rio vai interferir na vida da comunidade. A vida se manifesta. E o rio, a água, bem, é o que propicia a vida. Mas eu vejo assim que a gente poderia cultivar mais a ideia do rio como lazer. Porque isso que a gente está conversando hoje também faz a gente refletir e rever as nossas atitudes, nossos hábitos também. Não é só para bonito, para ficar registrado ali no caso, né? Então exige mudança também da nossa parte, né? Ver como é que está o nosso rio interior, né? Como é que está o meu rio enquanto cidadão, enquanto família, tudo isso, né? A gente precisa voltar atrás de tudo aquilo que a gente fez. Será que a gente tem tempo ainda para isso? Porque cadê as nossas reservas do lado aqui, a proteção, a mata ciliar? O pessoal quer aproveitar o máximo do máximo do máximo, né? Aí, assim, a visão de cada um, a utilidade de cada um do rio e o olhar que se tem pelo rio, né? Esse rio é bom, esse rio ele tá na minha propriedade, ele está incomodando, esse rio está me trazendo fartura, não, esse rio está atrapalhando, né? Então é todo um olhar que se tem em cima do rio. E eu acho que o rio, ele é isso. Ele vai, por exemplo,
refletia um estado de espírito muito conflituoso, né? Essa noite, por exemplo, ele esteve em conflito porque teve mais água, né? Ele teve que saber como administrar essa água, para onde que ia, para onde que não ia, mas elas já foram, né? E eu acho que é assim que a gente tem que administrar também a nossa vida. Eu acho que tem momentos que tudo foge da normalidade e a gente tem que saber como administrar isso dali. Daí como é que eu vou dizer assim, olha, passou, acalmou, como é que eu tô? Aí eu tô bem. Se eu disser assim que eu tô bem, é que a gente tá sabendo administrar as coisas ruins, né? O rio é música porque ele tem o seu tempo e a música é a arte no espaço-tempo. Ele é um fio condutor da vida, ele tem seus períodos, suas oscilações. Como a música oscila entre o grave e o agudo, o rio oscila entre a seca e a cheia. E o rio Manuel Alves faz parte toda da vida da gente, faz parte da vida da gente. Está inserido na vida da gente o Manuel Alves. Com resignação me entrego, me deixo e me deito no teu refrescante leito. Me deleito, descanso, deslizo. Ora me esmagam e até me acariciam. Me lavam, me purificam, às vezes deixo de ser quem sou. Na minha dureza e fragilidade prossigo, e sem destino. Só observo, calado, o desfecho. Até quando? Manuel Alves me ensinou em seguir adiante. Me ensinou que fluir aos poucos e é sempre.